Um atleta cearense com a trajetória marcante no esporte, sendo pioneira e referência no triatlon e na natação. Foi a primeira mulher norte e nordeste a disputar os Jogos Pan-Americanos. Participou de mais de 22 edições do Ironman e conquistou o primeiro lugar no ranking mundial do Ironman em sua categoria, aos 56 anos. Além disso, bateu o recorde cearense nos 200 metros nado peito aos 16 anos de idade. Pasmem, tá? E permaneceu com esse recorde por 30 anos. Maravilha, né? Porque foi superado pela sua filha, Vitória Lopes. Hoje, segue incentivando novas gerações de atletas e promovendo um estilo de vida saudável por meio do esporte. A nossa maestrina de hoje é Edla Lopes. Olá, minha irmã, tudo bem? Satisfação de te receber aqui no Maestros da Bola. Também a satisfação de estar aqui com vocês. É sempre bom estar falando do que a gente gosta, né? Que é o esporte. Show de bola. E mais uma vez comigo para bater um papo. Que carreira, né? Meu parceiro jornalista e músico dos bons. Mais ou menos. Alisson Oliveira. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, JP. Um abraço a todos os internautas aí que estão acompanhando o Maestros. Interessante que você estava falando aí um pouquinho da biografia da Edla. E só de você falar, eu já fiquei cansado de você falar. Já fiquei ofegante aqui, sabe? Mas é impressionante realmente o que a Edla, né, conquistou. E é uma história que é impressionante, assim, não tem data para terminar, né? Uhum. Ela continua na atividade, continua incentivando e o mais importante, incentivando outras gerações a também escreverem sua história através do esporte. Eu estive lá muitas vezes no complexo, né, na academia, fazendo reportagens com a Edla e já acompanhei de perto esse outro detalhe também muito bacana dela, que é a Vitória, né, a filha dela, né? Então, assim, a segunda geração, né, de campeãs através do esporte surgindo. Então, eu presenciei esse encontro, né, de Edla com Vitória, a família toda ali ao redor, sempre incentivando. Se o esporte já é legal por si só, né, escrevendo história, você imagina escrevendo em família. É mais legal ainda, né? Beleza, então você já deu para perceber o que nos espera neste episódio do Maestros da Bola, tá? Quero te convidar, quem está no YouTube, se inscreve no canal, deixe seu like, hypa esta live também, tá bom? Estamos na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, na FM Fortaleza 90.7 e também novidades, tá? Estamos no Spotify, Maestros da Bola CE. Então, acompanha lá que somos o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esportes. Quase 200 episódios marcantes dos nossos personagens. Bora começar? Vamos. Essa introdução, eu esqueci alguma coisa na tua trajetória? É perigoso, né? Porque é muito grande, né, João? Não dá, vai ter que ser uma redação. Tá tranquilo. E aí, Edla, fala pra gente aí como foi que você... Tem uma expressão mulher de ferro, não tem? Tem. Como é que surgiu isso? Devido ao Ironman, né? Que antes eu era só nadador, depois eu aceitei o desafio de fazer um Ironman e de foram 22. Meu Deus. Que eu fiz, né? Porque são 3.800 nadando, 180 quilômetros pedalando e uma maratona, né? Correndo. 42. Então, muitas vezes eu cheguei a fazer 3 em um ano. Meu Deus. Mas não foi nada assim programado. Ia acontecendo, entendeu? E eu ia, quando eu vi, 3. Somente. E essa paixão pelo esporte, né? Você já bateu um recorde aos 16 anos, ou seja, na natação, no caso. Ou seja, começou muito cedo, né? Como foi isso? Comecei cedo de uma certa forma e de outra me achavam velho, porque quando eu comecei a nadar eu já ia fazer 11 anos. Uhum. Entendeu? Na natação, na época, achava que estava velho, que estava começando a nadar. E foi uma recomendação médica, né? O médico passou natação e aí minha mãe mandou ver. Só que também eu tive muito apoio da família. Apesar deles nunca terem sido atletas, mas eles tinham uma personalidade muito forte. Uhum. Sabe? Que aí me incentivavam, não deixava eu perder treino, a natação era em primeiro lugar. E aquilo foi desenvolvendo para toda a minha vida, né? E eu realizei, de uma certa forma, todos os meus sonhos. Porque, na época, eu tinha um sonho, mesmo pequeno, com 11 anos, eu já tinha um sonho de ter um clube. Porque, na época, não existia academia, existia clubes. Sim. E eu dizia, eu quero ter um clube onde eu vou ter só. atletas competindo, levando desse Brasil afora, não sei o quê. E
realmente pensou? realizei, mas tudo naquele apoio de família, de pai e mãe, né? Então eu devo muito a eles, apesar de ter sido uma rigidez assim bem grande, mas só alegria, só trago alegria, valeu a pena e é isso que eu também passo para as minhas filhas. Você falou que começou a nadar por conta de saúde. Qual era o diagnóstico? Era escoliose. Escoliose. Uhum. Aí o médico disse que era na natação, Recomendação. era recomendação médica e realmente deu certo. Sensacional. Você vê o que ela fez, né? Transformou o que seria uma história de dificuldade em superação Perfeito. e hoje é a atleta que é, né, João? Perfeito. Agora, João, queria só saber da Edla uma coisa interessante também, porque hoje a gente vê aí a participação feminina, né, das mulheres em todas as modalidades crescendo cada vez mais. Mas você com certeza pegou a época em que era muito difícil, você quebrou muitos tabus, né, Edla? Então, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou ao entrar, né, nesse cenário do esporte que a gente sempre soube, que ainda hoje é assim, né, de muito preconceito com as mulheres, né, achar que você não ia conseguir, de que você não tinha condições. E uma parte bem importante aí por ser nordestina. Isso. Entendeu? Perfeito. Essa foi cruel demais. Porque eles perguntavam, onde é que você treina se no Ceará não tem água? A minha mãe pulava logo, na bacia. Ela ficava louca. Uhum. E muitas vezes eu deixei de pegar uma seleção brasileira por ser nordestina. Eles davam mais valor ao pessoal do Sudeste, lá do Sul, entendeu? Do que pra gente que era aqui do Ceará, que tinha aquela história que não tinha água. Né? Meu Deus. E no ponto aqui do Ceará, eu já fui uma vez, eu não fui a melhor do ano, porque o presidente da Federação de Natação dizia que o melhor do ano não tinha negócio de sexo. Ele botou 2 homens, um era o filho dele e o outro que realmente era para ser no masculino, entendeu? E eu fiquei de fora, sendo a melhor, né? Pegando seleção brasileira e tudo, porque ele disse que não tem sexo. É lamentável. Muitas histórias, né? Cara? Uma mulher nordestina, né? Então, assim, já é um preconceito duplo, na verdade, né? Pelo menos duplo. Mas esquecendo um pouco, que não se deve esquecer, tá? Mas só para a gente caminhar no nosso bate-papo, qual a tua importância, justamente por conta deste preconceito, no que se refere ao Ceará e ao Nordeste? Porque se destacou, mesmo em meio a essa loucura que ainda existe, imagina, décadas atrás, qual a tua importância para o Ceará e para o Nordeste, sendo a primeira mulher que disputou os Jogos Pan-Americanos? Certo. É uma satisfação muito grande, né? Eu tá nessa posição, mas que, na verdade, eu devo muito o incentivo dos meus pais e que isso transformou a minha cabeça, os meus pensamentos em positivo. Eu não me importava se eu estava saindo do Ceará para ir lá para o Sul competir, as eliminatórias, eu ia para cima, entendeu? Então, isso eu tinha como desafio, mas desafio positivo. Isso me motivava a ir à frente. Né? Treinava muito, sempre treinei muito. Hoje, nessa época, mesmo agora, eu gosto de treinar. Eu acho que a gente só melhora devido ao treino. Tá? E você querer. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu tenho muito essa mentalidade na minha cabeça em tudo que eu faço na vida. É tanto que eu me sinto uma pessoa praticamente realizada em tudo, no que eu pensei, no que eu estou fazendo, no que eu fiz. Uhum. Tá? Quem viajava contigo? Meu pai e minha mãe. Eles acompanhavam. Eles acompanhavam, legal. Sim, acompanhavam. Muitas vezes também botava o treinador, os atletas, e a gente ia para Troféu Brasil, ia até a Salvador, às vezes, de carro, entendeu? Uhum. Ele deu todo o apoio necessário para chegar onde eu cheguei. Eles são do esporte, não? Não. Só tinha uma mentalidade muito forte. Muito legal. Que levava para frente. Muito legal. A gente está falando de década de 80, 70, né? Então. Pode 70? 70, 80, é isso. 70, 80. Né? É isso. E a tua rotina, para as pessoas terem ciência de como é que é uma rotina de um atleta como essa, né? Assim, que horas você acordava, quantas horas você treinava por dia, se fim de semana dava uma descansada, ia numa prainha ou não, como é que era? Não. Eu sempre... Quem me acordava de manhã cedo era meu pai. Vamos voltar, né? Para os anos 70, não existia negócio de celular para despertar. Não, nem proteína para tomar. Pois né? né? Eu já me acordava, ele com gemada. Olha. Já vinha com a gemada e sustagem. Olha né? só.
Eu não escovava já nem os dentes, ele já estava com style. tudo pronto ali para me tomar, para ir treinar, entendeu? Então, eu me acordava sempre 4h30 da manhã, sempre eu me acostumei a esse nível. E treinava 2 vezes, fazia musculação, e não era com esses aparelhos ainda não. Eu ainda peguei aquele que era uma lata de cimento, Maromba. com cano, maromba. Maromba. Isso mesmo, essa era a gente chamava de maromba. Eu ainda peguei isso, mas nunca levei assim dificuldades assim para minha cabeça, para o meu resultado, para me limitar. Às vezes começou depois em Manaus ter Apolo, que é a musculação, Sim. mas eu continuei aqui com minhas marombas. E tudo é o que você leva à frente, o que você leva a fazer, o que você quer realizar. Né? O pensamento é importantíssimo para você em tudo na vida e no esporte. Edla, fala pra gente as barreiras e os desafios que você enfrentou. A gente está falando que hoje, né, 2025, vamos falar assim, né? A gente ainda vê mulheres com algumas barreiras, desafios, dificuldades. A gente vê hoje, a gente vê isso aí, isso é fato. Quem dirá há anos atrás, né? Quais foram as principais barreiras encontradas, dificuldades que você encontrou no meio do caminho, né? Mas mesmo assim superou? Como eu te falei, eu fui ser nordestina, né? Morar aqui no Ceará, e depois eu tive... com 12 anos, a Gama Filho veio me buscar. Aí já teve a barreira do meu pai não deixar eu ir para o Rio. Aí depois, aos 15 anos, 16 anos, veio o vice-presidente do Flamengo, Luiz Melo Rego, me chamar para ir nadar pelo Flamengo. Mais uma vez, meu pai não deixou. Entendeu? Às vezes eu me pergunto, eu poderia ter sido melhor? Ou não? Né? Eu não sei, o limite fica aí, né? De não ter ido para o Sul. Porque, na verdade, vinha muita coisa nova de lá, né? Tudo começava na época dos anos 70, realmente era lá. A gente que era desaforada e tentava fazer melhor do que eles, né? Como, né, a mentalidade... Ele não conseguia ir com você, seu pai? Não dava? Às vezes não podia. Por exemplo, quando eu fui para os Jogos Pan-Americanos lá no México, minha mãe foi toda pronta para ir. Só que não podia, porque a gente fica lá na Vila Pan-Americana. Então, é tudo com crachá, tudo direitinho, e aí não. Aí ela voltou para Fortaleza, entendeu? Então, era dali, eu começava já uma partida sozinha. Uhum. Né? Aí, o que me ajudava é muito ter uma mente saudável, forte, né? Porque né, o constrangimento era um pouquinho, né? Às vezes brincava, eu disse, rebola isso aí, rebola, o que é rebola? Aí rebola racinha, aí eu disse, tá bom, joga isso aí fora. Até o vocabulário, né? É complicado, né? Cearense, né? É mais uma barreira também, né? Querendo ou não. Aí brincava comigo, né? Como é que cearense fala? What's your name? Ou então, what's your name? Fala cantando. E João, eu tenho curiosidade também em saber, porque ela é uma atleta completa, né? Nada, corre, pedala, faz musculação, mas sempre tem aquele que a gente tem um olhar assim que o olho brilha mais, né? Assim, qual é o teu que você considerava desde o comecinho que era o teu forte? Era naquela hora ali que você tirava a diferença dos outros? A natação. A natação eu sempre me dei muito bem em fazer esse esporte. Depois, desse que você fala, o pedal, né? A bike também. Apesar de não ser também tão forte na corrida, mas eu adoro correr. Né? E uma coisa que eu não posso mais perder na minha vida, ou qualquer outra pessoa que esteja me ouvindo, a musculação. A musculação é muito importante na vida de um cidadão, de uma pessoa, de uma mulher, de um homem, seja de quem for. A musculação. E essa eu não posso esquecer jamais. Por que você considera assim? Só para eu... Porque eu acho que na musculação eu encontro tudo. Até meus pensamentos melhoram, a minha locomoção, até quando eu estou na missa de joelho, que eu vou me levantar, entendeu? Tudo você começa, quando você chega a certa idade, você começa a ver até as atividades da vida diária. Quando você vai subir uma escada, caramba, né? Na mala, às vezes até eu estou viajando, aí fica até uma disputa, às vezes, de outros rapazes assim, quem leva vai para a fila primeiro do mostrar o passaporte. É muito engraçado. Então, você começa a reagir na vida, mesmo nas atividades da vida diária. Uhum. Entendeu? Então, é muito importante esse diferencial. Você vê que ainda tem força. Total. João, isso que ela está falando, só para ilustrar um pouquinho,
Eu me lembro que uma vez fui trabalhar lá no Rio Grande do Norte, em Natal, né? E lá as praias, todas são, né, você descendo. Tanto que o Morro do Careca é lá em cima, assim, Exato. Cara, mas impressionante. Eu estava, né, assim, há muito tempo só trabalhando, não fazia nenhuma atividade física. E para subir aquelas ladeiras lá do Rio Grande do Norte, das praias, e eu tive que parar, lhe juro. Eu fiquei ofegante, né, com taquicardia e tive que parar. E novo, né? Com o quê? 20 e poucos anos. Olha o que ela está dizendo da importância. Se eu fizesse uma atividade física, uma academia, né, como ela está falando, ou qualquer outra coisa, para você ter uma saúde melhor, com toda certeza eu não teria passado esse sufoco lá, não. Né? É fato. Essa vergonha, né? Estamos recebendo hoje Edla Lopes, tá? Ela que é triatleta, ela que tem um recorde na natação, quer dizer, esteve um recorde, mas foi quebrado e superado pela sua própria filha anos depois, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês, na FM Fortaleza 90.7, TV Câmara Fortaleza, canal 7.2 e a turma também do YouTube e Spotify. Quero falar sobre esse recorde. A sensação, o orgulho. Um recorde aos 16 anos, não foi? Foi. Na verdade, também, numa competição do Norte-Nordeste, eu e a Aline Amora, só nós duas, se tivesse competido sozinha, a gente tinha ganho o Norte-Nordeste. Porque nós ganhamos todas as provas e batemos todos os recordes. A única prova que eu não nadei foi o nado de costas e ela não nadou o nado de peito, que era o meu estilo, né? Mas nós duas, chamava até de Mark Spitz de saia, de maiô, brincava até com a gente, porque a gente ganhou tudo. Mas era tipo assim, né? A gente era raiz, a gente treinava muito. Como até hoje, apesar da idade, eu ainda trago isso junto comigo. Te dá orgulho esse recorde? Dá. João Quintela, toda a minha vida, eu tenho muita satisfação, muita alegria da vida que eu tive e da vida que eu tenho. Foi muito realizador, até o próprio momento de ter minha filha hoje na seleção brasileira, né? Legal. Que quando eu ensinei ela a nadar, e a Vitória, até o próprio nome dela não veio de graça, né? Eu tinha botado a minha primeira filha de Edla, para ela ser igual a mim. É difícil. Na minha cabeça foi tudo assim, sabe? Aí depois veio a Vitória. Eu disse, que nome eu vou botar? Não pode ter tudo Edla. Eu vou botar o resultado da minha vida. Vitória. E assim eu coloquei. Ensinei ela a nadar. E no momento lá que eu ensinava ela a nadar aos 6 meses, eu pedi a Deus. Deus, me dá uma campeã olímpica. Aí eu pensei assim, Senhor, me dá uma atleta olímpica. Entendeu? E eu senti que naquele momento eu não estava só, eu estava com ele mesmo e fui ouvida. E hoje eu tenho uma atleta olímpica. Né? Isso, mais uma vez, mais uma conquista do meu coração, dos meus pensamentos, dos meus fluidos que eu realizo na minha vida. E o sentimento maior ao ser superado, ao perder esse recorde, qual foi o maior sentimento? A de chateação, droga, quebraram o meu recorde. Ou, que maravilha, que bênção, a minha filha quebrou o meu recorde. Isso foi desse jeito, quando ela bateu. Meu Deus, eu nem acredito. A minha própria filha vai lá e bate o meu recorde, né? Então, algo estava sendo feito, eu estava acertando no desempenho dela, né? Sensacional. Ela nasce com um nome desse, né? Batizado com o nome de Vitória, não podia ser diferente, né? Mas aí eu estava pensando aqui, viu, João, o seguinte, ela parece que está no DNA mesmo ser uma atleta, né, super campeã como ela é. Mas e a Edla Lopes, se não fosse atleta? Você já parou para pensar nisso? Você seria o quê? Né? Qual era a profissão assim que a Edla... Eu acho que eu levava jeito para esse negócio aqui. Covardia, ou nem pensou nisso? Na verdade, eu nunca pensei. Não tive tempo para isso, porque são muitos treinos. Seria atriz. Eu deixo para minha filha mais velha, que é atriz, né? Triatlo, atriz, é tudo assim. A Edla Lopes é atriz, né? É atriz. Filha, no caso. Filha, Edla filha. Legal, que interessante, né? E bacana ela falar isso, porque realmente a história dela é tudo a ver com o esporte, né? Ela não chegou nem a cogitar, e sinal que o esporte sempre deu certo, né? Cara, agora sim, tem um negócio interessante, porque esporte... Nunca foi fácil você viver do esporte. Com toda certeza. Ainda mais esportes periféricos, assim. Sim. Né? O futebol, ainda alguns pensavam e tal. Mas e nessas épocas, né, 70, 80, 90, ainda era muito mais difícil. O que te fez acreditar que seria possível você viver do esporte? A minha motivação.
a minha vontade, os meus pensamentos, né, de querer um clube. Como é que uma menina de 11, 12 anos pensa num negócio desse? Né? E ainda bem que eu falava, eu dizia para minha família, e aí eu tive o apoio, né, para concretizar todos os meus pensamentos, essa motivação que já vinha desde criança na minha cabeça. Foi por aí mesmo. É tanto que, às vezes, a gente, numa travessia dessa que tinha aqui em Fortaleza, primeiro, segundo e terceiro lugar era a minha família. Eu e minhas 2 irmãs, que nadavam muito. Né? Então, sempre foi assim, foi de sucesso a família Lopes dentro do esporte, principalmente na natação, né? Onde começamos. Tuas irmãs também nadavam? Muito. A gente até indo amanhã para o Master de Natação, um brasileiro que vai ter em Natal, e uma das minhas irmãs também vai nadar. Eu falando em Rio Grande do Norte, cara. Né? Eu vou nem pedir para ir com ela, não, senão eu não vou conseguir subir a ladeira de novo lá. Rapaz, se naquela época tu não Imagina agora. Então, não é louco. Não, mas né, as praias lá são assim, bem complicadas, né? Bem complicadas. E outra coisa interessante, que eu acho legal ela colocar, João, como é que está o tamanho desse sonho lá hoje em dia? Porque eu conheci, né, no começo, quando você estava realizando o sonho lá do complexo, da academia, né, e fala um pouco como é que está a estrutura lá hoje, quantas pessoas movimentam lá, como é que está lá o complexo? Tá legal, né? Que o meu forte também sempre é mais a natação. Estou com 3 piscinas. Uma das piscinas se chama Vitória Lopes, né, atleta olímpica, para quê? Para passar para as outras crianças que cada um não está ali por acaso, pode ser um atleta olímpica para incentivar, para ver que em Fortaleza tem um atleta olímpica, né? E eu fico incentivando nesse aspecto. Eu acho que é a única academia de Fortaleza que tem gente competindo pelo Brasil todo, né? Pegando as seleções. E eu estou sempre motivando por esse lado atlético. Tem na faixa de quantos alunos eu gosto lá, muito. Edla? Quantas pessoas, assim, na natação, por exemplo? Cara, tem muita gente. Eu parei de contar para não criar muita expectativa. Entendeu? Tem mais de 10, certeza. Graças a Deus. De atleta, a gente tem uns 35 atletas na academia. Né? De que idade? O mais novo assim? De 8 a 24 anos. Que legal. Muito bom. Né? E é a equipe master, que eu não botei dentro dessa equipe. Né? A gente tem uma equipe master que está sempre viajando, incentivando os mais velhos. Tudo isso aí dá continuidade, né, na vida e no esporte. Pegando essa ideia do Alisson, né, que ele foi lá no Morro do Careca e naquelas praias do Rio Grande do Norte, não conseguiu subir e tal, e hoje provavelmente não conseguiria, ou sim? Não conseguiria, não. Hoje é que não dava mesmo. Já a Edla foi uma vida mantendo esse espírito esportivo, mantendo essa competitividade na natação, depois triatlon e tal, e agora vai disputar o Master amanhã já, inclusive. Como é, rapaz, manter essa competitividade ao longo dos anos, ao longo de décadas, na verdade, e não desistir do esporte? Muita gente fala assim, Edla, também desde criança tu faz esporte. Não, mas desde criança eu dei continuidade. Porque se a Edla Lopes hoje der uma parada, ela vai se tornar sedentária. E se você é sedentário e começar a ser um Edla Lopes, você começar seus treinamentos, suas rotinas, você vai ser um atleta, né? Ou então vai ter outra maneira de viver. Então, tudo é aquilo que você faz. Você é aquilo que faz. Não tem aquilo que come, também você é aquilo que faz. E não parar, né? E não parar, dar continuidade, né? Eu acho que também essa minha motivação de estar nos treinos, até hoje, competindo, é justamente porque eu tenho um objetivo, né? Eu paro eu fiz a Ironman, fiz 22, aí agora eu quero... e ver as provas da minha filha, a da Vitória, que é pelo mundo todo. Aí eu quero assistir, aí eu não quero ficar naquela, porque o Ironman você tem que treinar muito. E eu não quero ficar viajando e ficar, eu não pedalei, eu não corri, não deu tempo. Não. Entendeu? E eu fui competir ano passado com ela lá na Espanha. Eu não gostei muito, não, porque eu me preocupo comigo e me preocupo com ela. Eu tenho que saber dividir, que a vida é dela e eu tenho a minha vida, né? Mas eu ainda não consigo, eu fico naquela expectativa de torcer, de não sei o quê. Coração, né?
Mãe, né? Coisa de mãe. Aí, então, eu estou pensando agora em ficar um pouquinho na natação, que é mais fácil, entendeu? Você só tem um óculos, uma touca e um maiô para nadar, para treinar. Mais fácil, João. Para ela, né? Né? Do que ficar, tem que levar bicicleta, tem que levar não sei o quê. E até, às vezes, umas corridinhas também que eu faço, levo o tênis, que tudo isso é mais fácil. O ruim é, às vezes, levar a bicicleta e ter que treinar horas e horas, né? Então, eu tenho que curtir o que eu plantei, agora eu tenho que curtir um pouco a minha filha. Sim, sim, sim. Nós trouxemos aqui alguém do triatlon, não me lembro agora quem foi, deixa eu me lembrar. Lilica, talvez. Alexandre Lilica, não foi? Alexandre. Do triatlon. Ele falou, cara, o treinamento é uma loucura. É uma loucura. Não tem dia, não tem hora. E, de fato, você precisa treinar bastante para isso. E ainda se sente mal na hora, ainda acontecem essas coisas, né? Imagina se você não treina direito. Aí não tem condições, né? Então, a natação, para mim, é mais confortável. É mais fácil. Lembrei aqui, João, agora, uma coisa importante também, que é a questão da segurança, né? Porque eu estava vendo ela falar que é mais fácil e tal, teoricamente para o atleta que está preparado. Mas nós tivemos um caso agora recente de um atleta que faleceu numa natação, né? Não sei se você acompanhou. Então, eu queria que você destacasse também essa questão da importância da segurança nas provas, né? Porque por mais que você seja uma pessoa preparada... Mas o quê? Do triatlon? Foi uma prova que teve agora recente. Triatlon, fora. Não, foi aqui. Não, eu digo foi em piscina, foi no mar. Foi no mar. Tá. Mas isso sempre acontece. Sabe por quê, Alisson? Não é sempre acontece. Sim. Mas é porque o nosso esporte, a gente é movido por perigo. Entendeu? É perigo na água, é perigo pedalando. Eu fui atropelada 2 vezes. O caso daquela menina que é da seleção brasileira, a Luísa Batista, quase perdeu a vida. Já era, assim, de uma certa forma, porque ela quer, porque ela sonha. Eu não sei até que ponto ela vai, que eu acho que nem ela sabe até que ponto ela vai conseguir chegar. Então, o nosso esporte, o triatlon, ele é muito assim, sabe? É uma interrogação. Tá? Eu não quero entrar assim, até no mérito mas eu acho que a FETRES não ia começar uma prova sem o número necessário de pessoas de estrutura para começar a prova. Verdade. Aí cabe cada um, né? Tá ali olhando o coração, vendo as coisas, o que acontece, dar uma parada quando for necessário. Não, que é difícil. É difícil um atleta ter esse momento assim, não, tem que dar uma diminuída aqui. A gente nunca pensa isso. Falar aqui é fácil. Mas você, na hora não, eu tenho que dar uma parada, eu tenho que dar uma diminuída aqui, porque, sabe, às vezes você não consegue fazer isso, aí você pode se dar mal. Uhum. Ao longo dos anos, com certeza, você não perdeu a competitividade, continuou competindo e querendo vencer e tal, e se cobrando também, mas com certeza mudou o treinamento, né? Não é o mesmo de 40 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás. É diferente, né? Mudou. Mudou para usar o paraquedas, mudou para usar o palmar. Você tem mais subsídio, assim, que não é fácil, né? Às vezes eu pego o treinamento do meu genro, que mora lá nos Estados Unidos, ele passa o que está acontecendo aí na natação, eu passo para os meus professores, para os meus treinadores lá. Então, as coisas mudam. E mudam, às vezes, não precisa nem treinar muito como antes, mas tem outros... esse paraquedas que fala, que a gente bota na cintura e vai puxando, fazendo uma pressão maior para você fazer mais força, entendeu? Força, né? Então, eu não consigo muito, assim, também diminuir meus treinos, não. Eu sou muito daquela raiz, sabe? Eu, não precisa. Mas dentro de mim diz, precisa. Eu preciso treinar mais. Interessante, né, cara? Elétrica, né? A vitalidade dela, né? Que é a mesma de Edla quando estava começando. Isso é muito importante, né? E tá tudo aqui, né, Edla, também. Pois é. Aí eu fico correndo atrás, né? Que antes... Eu, por exemplo, bati todos os recordes sul-americanos no Master, fui campeã olímpica Master na Dinamarca. Olha só. Então, eu fico querendo, porque eu fiquei 22 anos no triatlo, diretamente com o triatlo. Tem natação? Tem, mas a natação do triatlo é diferente da natação de nadador.
né? A de triatlo é mais longa distância, você fica mais resistente, perde um pouco a velocidade. E a Edla, de nadadora, eu estou buscando aquela velocidade, aquela explosão. Até que pela idade, né, a gente já não tem tanta explosão, mas eu fico buscando, eu fico doidinha da cabeça, porque eu quero me ver alguma coisa assim explodindo, e não está sendo fácil, entendeu? Tanto pela idade quanto pelo tempo que eu passei fora da natação, só fazendo a natação de triatlo. Uhum. Aí tá pesando muito, mas eu tenho meus treinos que eu anotei de 1900 lá vai bolinha, aí fico olhando o que eu fazia, o que eu não fazia, isso me entusiasma. Que legal, eu sou teu fã, sabia? Obrigada. História gigantesca. E tem momentos marcantes que você queira compartilhar com a gente? Se não tiver, compartilhe mesmo assim, porque eu acho importante. É difícil escolher 1, 2, 3, mas compartilha com a gente assim, momentos marcantes na tua carreira. Uma das coisas que eu gostei muito também foi quando eu fiz a travessia do Rio Negro. Sim. Eu sou tricampeã da travessia do Rio Negro e uma das vezes eu ganhei até dos homens, né? Uhum. E um fato interessante, eu estava viajando e passei por Manaus e eu me encontrei com um rapaz que eu ganhei dele na travessia. E ele estava meio fortezinho e o pessoal tirando coisa da cabeça dele, né? Dizendo, né, você nunca nadou, porque ele estava forte, né? Aí ele também ia passear, aí ele olhou para mim assim, ei, Edla, não fiz a travessia do Rio Negro? Fez, ele ganhou, viu? Só não disse assim que eu ganhei dele, né? Mas eu dei uma ajuda legal para ele, né? É incentivo, né? Que é verdade também, né? Ele ganhou, só que eu não ia dizer, mas eu ganhei dele, não. Faz isso só para minha cabeça mesmo, pro meu ego mesmo, sozinha comigo, dizer que a gente pode. Uhum. Né? Mesmo quando eu estava no triatlo, não, eu estava na natação, passei por triatlo, fui por triatlo aos 45 anos, fazia muito tempo que eu não pedalava, nem sabia que corria. E quando eu fui chamada, eu queria, dentro de mim, eu sempre tenho essas coisas dentro de mim, os pensamentos. Eu quero ser a melhor de Fortaleza, eu quero ser a melhor triatleta. Aí, às vezes, eu falava para minha amiga, ela disse, olha a tua idade, as minhas tudo de 20 e poucos anos, olha a tua idade, 45. Eu disse, eu vou ser a melhor, como eu fiz. Eu treinava escondido, o treinador, ele passava os treinos, né? Eu fazia a mais. Uhum. Aí eu me quebrava, né? Não estava acostumada a correr tanto. Aí, para dizer para ele, Theo, sabe, eu tô contundida. Mas fui forçando a barra, fui. E fui a melhor do Ceará aos 48 anos. Eu levei 3 anos para ser a melhor. Quer dizer que não foi aos 45, foi aos 48 anos. Aí fui a melhor. Aí depois eu fui na minha categoria, na Holanda, eu fui vice-campeã mundial na categoria. Em Sydney, na Austrália, eu fui 3º lugar também na minha categoria. E fui me classificando para ir para o Ironman de Kona, que é o sonho de todo triatleta de longa distância, ir para Kona. Aí peguei minha vaga 8 vezes, né? Então, isso para mim era muito gratificante, é muito assim, é motivante. No que você vai tendo bons resultados, cada vez você vai ficando mais motivada para fazer aquilo ali. Você não importa se você está com 50, com 60, você quer, bota na cabeça e vai embora, entendeu? Então, esse é o meu raciocínio até hoje. Comigo mesmo. É demais, né, cara? Edla, todo atleta ou pessoa que viaja muito, né, que conhece muitos países e tudo, que tem uma história muito grande, tem um projeto assim, um paralelo que ele vai criando. Por exemplo, tem gente que viaja muito, sabe, eu vou escrever um livro sobre a culinária dos lugares onde eu andei. Sim. Né? Ou eu vou contar aqui a história de curiosidade dos lugares onde eu andei. Você pensou em algum projeto assim, paralelo desse? Tem algum ou ainda deseja realizar? Ô, Alisson, na verdade, já foram umas 3 pessoas lá na academia para querer fazer um livro. Entendeu? Aí eu fico naquela que estou treinando, que estou cansada, que a gente fica cansada, assim. Aí eu fico botando, amanhã. Amanhã já está bem 3 anos ou mais que as pessoas estão me cobrando isso, entendeu? Eu acho que seria muito interessante, muito importante, né? Deixar esse legado assim. Com certeza, pai, deixa esse livro, pelo amor. Eu sou um que vou mandar mensagem. O futuro escritor do livro. Vou cobrar. Tem que deixar esse livro pronto, rapaz. Pelo amor de Deus. Agora, o problema é que já está bem umas 1000 páginas, viu? Que seja. A gente resume. Mas tem que ter esse livro. Tem que ter, rapaz. Eu sou cobrada com isso.
História gigantesca, não pode se apagar, não. E livro, né? Fica registrado aí. A gente está registrando aqui também, graças a Deus. Mas não só aqui, vamos deixar esse negócio no livro registrado e tal. No livro Maestros da Bola, ela estará. Isso é fato. Ela estará nesse episódio aqui no livro Maestros da Bola. Vamos lá. Como é que você pensa em incentivar as novas gerações no Nordeste? Já que você sofreu algum preconceito, eu sei que a coisa está mais globalizada hoje, mas a gente ainda precisa de muito incentivo. Cearenses e nordestinos e nordestinas precisam muito. Como é que você pensa assim, em incentivar essa garotada? Às vezes muito coisas simples, às vezes com reuniões com eles, com os pais, mostrando. Eu tenho lá uma sala só dos meus troféus, lá, né, que levo, eles vão ver tudo, ver o meu resultado. Mas eu sozinha eu não posso fazer também muita coisa, né? No final fica tudo no apoio dos pais ou governamentais, assim, né, que a gente não tem muito. Mas aí, às vezes, se perde um pouquinho por causa disso, né? Desse apoio. O apoio financeiro é muito importante. Se não tem pai e mãe para dar, vai ficar como, né? Como será esse resultado? Patrocínio, né? Apesar de, hoje em dia, a galera não ser tão raiz, ao meu ver. Eu que estou dizendo. É um pessoal mais Nutella. É um pessoal um pouco diferente do meu raciocínio de ver as coisas. E que eu gostaria que fosse mais assim, sabe? Raiz mesmo, mais indígena, mais assim, vamos para cima, a gente consegue. Tipo isso. Eu encontro um pouco de dificuldade também hoje na psicologia que está acontecendo na vida, entendeu? Mas sou eu que estou dizendo, eu que vejo assim. Edla, fala um pouco sobre família, né? Sobre as meninas. Tem 2 filhas? Eu tenho 2 filhas. E é onde eu procuro, né? Onde eu achei que foi falho, ou que faltou, ou que poderia ser melhor, eu tento. Por exemplo, né, a Edlinha, quando quis fazer o lado de teatro, né? Ela quis ir para o Rio de Janeiro, e assim eu apoiei, né? Vai, se é isso, mas se mantém, cuidado com a educação, se mantém aí na família, né? Sempre aquele medo de mãe, né, para a filha ir para o Rio de Janeiro. Depois veio a Vitória no triatlon, né? Primeiro começou com a natação, depois ela foi para o mundo do triatlon e ela teve a oportunidade de ir para fora, né, de ir para o exterior. E eu pensei, né, quando eu tive a minha chance, meu pai barrou. Então, vai lá. Vai começou, com Deus, né? Vai para Portugal, começou em Portugal, depois foi para os Estados Unidos. E a gente está aí, apoiando toda hora, incentivando, que não é fácil uma vida, né? Porque ela não é um esporte em si, é um trabalho. O triatlo hoje para a Vitória é o trabalho dela, é a vida dela. O que ela pensar, ela tem que sair dali dos resultados dela, né? E assim, ainda bem que ela foi mordida pelo bichinho agora, e o bichinho que eu falo é que ela agora quer treinar mesmo, ela está pensando alto, sem não precisa tanto eu estar falando, né? E isso é importante, você dar para o seu filho e ele desenvolver e ir embora naquilo que você acha que é o certo. Eu acho legal essa história que ela está contando, João, porque eu acompanhei as 2 histórias das 2 meninas, né? Primeiro com a Edla, né, que foi seguir a carreira de atriz e tal. A Edla, se não me engano, fez o Zorra. Isso. Né, fez algumas coisas de novelas e tudo. E a Edla veio uma época aqui, a filha dela, em Fortaleza, estava por aqui, e foi exatamente na época de Micareta e tal. E na época, na televisão, eu tive a oportunidade de sair junto com ela. Né? O diretor, olha, vai junto com vocês na equipe e vai gravar umas chamadas lá e tal. E eu acho que era a primeira vez que ela ia fazer esse tipo de reportagem, de chamadas lá e tal, e a menina arrebentou, né? Eu achando que eu tinha que ensinar tudo, eu falei, olha, só dei um toquinho assim, a menina pegou o microfone lá e aí gostando, assim, empolgou, eu digo, rapaz, leva todo jeito. Depois o diretor no outro dia perguntou, e aí, como é que é a Edla? Rapaz, a menina dominou, tomou conta lá de tudo, né? Então, assim, levava muito jeito, né? Nasceu realmente para isso, né? Para TV, para atuar. Comunicação, né? Para comunicação, muito legal. E a Vitória, que é a mais nova, também tive o prazer de acompanhar pequenininha, começando, cara. E aí era legal fazer a matéria lá com ela, lá na academia, porque ela pequenininha e a Edla já brilhava o olho dela. Ela dizia assim, essa menina tem futuro. Eu disse, rapaz, mas não é que é mesmo? E hoje está aí a menina
né, nos Estados Unidos morando, batendo o recorde da própria mãe e sabe lá o que essa menina ainda não vai alcançar, né? E é muito legal isso, assim, uma história em família que eu acho que é a realização, o sonho de toda mãe, né? Já pensou você ver ali suas filhas brilhando, né? Assim, realizando, acho que até sonhos que ela não que queria realizar e não pôde realizar, mas está vendo as filhas realizarem, né? Então, por isso que ela é toda hora assim, não para e é sorrindo, porque também é uma vida dessa, né? Verdade. Claro, tem dificuldades também, tem muitas barreiras, Lógico, mas é muito legal, uma história que você vai ter aí o prazer de escrever aí nos livros, viu? Vitória na Olimpíada. Vitória Lopes na Olimpíada. Nossa, como a gente sabe, mesmo como atleta, a gente sabe que é difícil chegar nesse patamar, né? Uma atleta olímpica, né? E a Vitória logo, acho que 4 anos já estava nas Olimpíadas, né? E isso para mim é muito gratificante, é muita alegria, né? Em ver a tua filha realizando. Eu fui campeã olímpica master, né? A profissional eu não cheguei aí, mas e ver sua filha é como se fosse você também, né? E eu acredito que eu tenho proporcionado muito isso, chegar onde ela chegou, né? Já foi a 2, está para ir para a 3ª, está entrando agora no mundo do Ironman, também está super feliz, super, sabe, entusiasmada para cada vez fazer essas coisas. E eu levava, né? Quando eu ia para o Ironman, eu levei a Vitória muitas vezes e ela na torcida lá, gente, só como ela se empolgou torcendo por mim, eu disse, pronto. Ela foi picada pelo bichinho do Ironman e agora está concretizado, né? O que ela tem da mãe, assim, o que você considera que é você ali na Vitória, que ela puxou sua, assim? Eu acho a personalidade. Ela ainda veio com a personalidade melhor do que a minha, entendeu? Ela é muito vibrante, ela vai muito para cima, né? É raiz. É raiz. É tanto que ela compete muito lá com os Estados Unidos, com o pessoal lá, né? Que também ela teve umas barreirinhas lá por ser brasileira, né? Nem nordestina, por ser brasileira. Né? Ainda bem que ela tem, né, bonitinha, tudinho, que isso também conta na hora. Sim, a imagem é importante. A imagem, né? E tá lá, né? Melhorou o inglês dela. Mesmo estando lá, ela ainda estuda o inglês, porque é importante na hora das entrevistas, na hora de falar com eles. Tudo isso eles gostam atenção. muito disso, né? Eles gostam muito de você falar na língua deles. Muito. Legal. Agora, o maior respeito dela que veio foi quando ela foi uma atleta olímpica. Eles adoram. Até quando você vai comprar um carro, que você é um atleta olímpica, é diferente. Vem coisa boa por aí, entendeu? Cartão de visita danado, hein? Só em você dizer que é uma atleta olímpica, né? A gente tem o green card dela lá, já tudo. Tá bem adiantada as coisas dela. Agora é esperar. Diferente você chegar lá para comprar um carro lá, o que você é? Jornalista. Sente ali um pouquinho, aguarde ali. Tô brincando, é uma profissão ouvindo, também, né? É uma profissão também bacana, né? Meu Deus. Mas realmente você ser um atleta olímpico. É bacana, dá muito dinheiro também, jornalismo. Meu Deus. Cara, fantástico, né? Você vê a sua filha na... Aliás, foi a tua oração, né? Foi. Lá, com 6 meses e tal. Senhor, me dá uma filha campeã olímpica, depois olímpica, né? Quer dizer... Né? Deus realizou esse sonho, né? Realizou. Esse sonho. Foi, ele realizou mais esse sonho, né? E tá aí a prova, né? O nome das minhas filhas... Foi tudo pensado, assim, tudo do fim do coração, programado, com entusiasmo, sabe? Eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho que agradecer muito a Deus por tudo do que sou, do que tenho, do que ainda vai acontecer. Só agradecer, não pode deixar de agradecer, né? Claro. Eu tenho isso na minha cabeça. Édla, e na academia, como é que é a tua atuação lá? É mais gestora ou tá na água? Como é que funciona lá? Eu sou pau para toda a obra. Eu fico na gestão, se faltar professor, eu estou lá dando aula, eu faço reunião com eles, eu vou para cima, eu treino. Eu sou de tudo um pouco, né? Onde eu acho que está me cabendo naquele momento, eu vou... Entendeu? E se eu chegar lá, eu vejo fotos da Édla, da época que competia profissionalmente, dessas mais recentes. Como é que... Quem chega lá sabe quem é Édla Lopes? Tem tudo para saber. Se não sabe, ele vai ficar sabendo. Né? Eu até falo lá para a recepção que quando chegar
leve na minha sala de troféu para mostrar quem é Edla Lopes, né? Que ali não é só para, vamos dizer, né? Ser bem sincero, não é só para ganhar dinheiro em si, né? É porque tem uma história, tem um movimento, tem um amor, um sonho se realizando ali. Não foi assim jogado, né? Foi um sonho realizado. A vida, né? A vida. É uma vida toda ali, em movimento. Pois é importante, porque, por isso que eu perguntei, porque poucas pessoas valorizam. E eu vou dizer, eu sou fã da tua história, porque é uma história gigantesca, Pô, é cara. louco. A gente precisa, de fato, valorizar isso, elevar isso, mostrar isso para o máximo de pessoas possíveis. Porque, na pior das hipóteses, incentiva e motiva quem está começando. Meu irmão, ela conseguiu uma época em que era tudo muito mais difícil e todo mundo dizia que não e não sei o quê. E agora, mais recente, alguém disse, tu, com 45 anos, não vai chegar. Chegou aos 48 como a melhor do triatlon. do triatlon. Então, assim, essa história tem que ser dita, não pode ser escondida. Tem que ter foto, tem que ter vídeo, tem que ter pessoas ao redor preparadas para falar e para revelar e apresentar essa história. Eu acho que tem que ser, não pode ficar apagada. Nós temos lá uma atleta, ela está entre as 10 melhores do mundo, a dona Elba, 91 anos. Meu Deus, que E coisa pula, linda. e pula da baliza. Salta, né? Ela salta da baliza na hora de competir. Ela vai com a cadeira de rodas, se levanta, sai da cadeira, sobe e salta. Como é o nome dela? 91, Elba Tossato. Já pensou? Não sei se eu diga, porque aí os caras vão me copiar, né? Vai pegar a pauta. Vai pegar a pauta. Vamos mandar uma equipe para lá, para a gente conversar com você. Até 2 matérias, né? Uma da Edla, outra da dona Elba, Elba. 91 Excelente. anos. Já marca para ela ir no horário para fazer A produção já vai entrar em contato. Ela vai competir amanhã. Nós estamos indo para o Master lá Que legal. de Natal. Ela vai estar competindo. E volta quando? A gente volta segunda. Excelente. Meu Deus, que massa. Cara, é impressionante lá. Eu realmente estive lá, né? Várias vezes na academia, no complexo lá. Você fica maravilhado. O ambiente, João Paulo, assim, sabe? É como ela está falando mesmo, assim, da alegria das pessoas que estão lá. É como ela está falando, não é só praticar o exercício lá. É você sentir aquele ambiente ali de alegria, de estar num ambiente legal, agradável, feliz, né? Verdade. Como ela disse. Claro, tem muito esporte lá, muita gente praticando, se exercitando e tudo. Mas é o ambiente também, você chega, já sente aquela coisa leve lá, assim, você se sente bem recebido, feliz, né? Com as pessoas que parece que são da sua família, que estão lá. Eu acho que o importante é isso também, né? É uma família. É verdade. Isso é que é legal. Por isso que tem lá essa campeã de 90 e tantos anos também. Né? Sensacional. Ela não solta, não. Imagina, na baliza para saltar, para competir. Não é? Não é fácil, não. A Vitória até perguntou, dona Elba, o que a senhora sente ali quando vai saltar? O que é? Coragem. Olha aí. Uma palavra, Que legal. ela resume, né, o que é, Coragem. né? Cara, temos que ir lá, com certeza. Edla, o que te move, rapaz, a continuar, a não desistir, a não parar? O que te move? O que faz você perseguir no esporte aí? É porque o esporte, para mim, principalmente agora a natação, né? Se eu entro com problema na hora de treinar, quando termina, se eu não resolvi, está mais leve. É uma maneira que eu encontro de bater minha ansiedade, de ter minhas angústias. Quem não tem, né? Então, através do esporte, eu me sinto outra pessoa, né? Eu me sinto para dizer, viva a vida! Isso é meu lema, né? Então, é através dele que eu consigo. E o mesmo competir, para mim, também é muito satisfatório. É muito assim... É como se eu estivesse também sempre me desafiando, né? E eu gosto desses desafios. Eu não gosto de ir na mesmice, de fazer tudo sempre a mesma coisa. Eu gosto de estar me movimentando, fazendo outras coisas, que eu acho que isso que me move a minha vida, né? Acho que, além de Deus, para mim é o esporte. Eu vejo assim a minha vida, né? Legal. Eu posso estar enganado, aí você vai me corrigir. Você teve a oportunidade de levar a tocha Olímpica. E a Pan-Americana. 16, não foi? Foi. E a dos Jogos Pan-Americanos também. Fala pra gente dessa sensação, cara. Eu tinha na minha mente, mas não tinha certeza. Mas fala pra gente, pelo amor de Deus. Hoje está representando ali, né? Os atletas, tudo. Foi muito gratificante, né? Em saber, no Pan-Americano, saber que eu já tinha ido, que agora, naquele momento, eu estava representando aquilo ali, levando a tocha
a tocha do PAN e depois a olímpica, né? Saber que a minha filha estava participando também, né? Então, tudo, sei lá, parece que quando você tem muitos pensamentos positivos, tudo leva a você a passar por aqueles momentos né, que são seus ou que você gostaria. As coisas acontecem naturalmente, né? Desde que você tenha os bons fluidos, que você vá à frente. E é assim que eu levo a minha vida. Eu procuro, se estou ansiosa, alguma coisa assim, é através do esporte que me deixa assim, a Edla mais feliz, a Edla mais alegre, entendeu? Mais vibrante. O esporte é muito importante, né, para a vida da gente. É até quando a pessoa começa a nadar, eu digo, vamos competir o Master. A pessoa olha assim, assustada para mim. Vamos assistir para você ver o que é que eu estou dizendo, o que é que eu quero dizer isso para ti. Né? Porque, às vezes, você fazer um esporte por fazer, às vezes não é tão saboroso como você... Eu vou porque eu vou competir, eu vou porque eu quero emagrecer. Você tem que ter um objetivo naquilo que você faz. Não adianta só ir todo dia, eu vou para musculação. Para quê? Não, vai, quando tu se ajoelhar, tu vai se levantar, legal. É tão importante, né? Você não tem que se mexer tanto, pegar com a mão. É bacana. No seu dia a dia mesmo, subir uma escada. Poxa, é muito... eu gosto muito dessas coisas. Né? Não gosto de me sentir... Estou sentado, vou me levantar e ficar... Ai. Não. Que legal, né, cara? Eu tô nessa aí. E aí, nós... João, uma outra marca da Edla que, assim, que eu fico impressionado é a humildade dela, né, cara? Você lembrou outra... É uma façanha, né? Você carregar uma tocha olímpica. Total. E ela numa humildade como essa, né? E outro exemplo para os atletas... A gente não perguntar, ninguém diz, né? Os atletas de hoje, né, cara? A gente vê atletas assim, com tão pouca história ainda e uma máscara danada, né? Rapaz, é verdade. Não pisa nem no chão, né? Aquela coisa, aquela se achando. E a Edla, a história que ela tem, e é a mesma Edla de quando começou, cara, né? Nada subiu para a cabeça dela, nada envaideceu ela, nada tirou ela da humildade, dos sonhos dela, né? Desse brilho de ensinar as pessoas, né? E eu acho que isso é interessante também, que nos atletas de hoje a gente não encontra, é muito raro isso, né? Então, eu acho que isso também é importante, né? Essa coisa de você nunca perder o chão, nunca perder... Saber de onde você veio, né? Assim, a humildade, né? Pois é, eu vejo as coisas boas, né? Das simples coisas mesmo, né? Hoje o pessoal tem muito negócio de ter a melhor bicicleta, uma bicicleta, né? Porque hoje tem bicicleta de 100 mil, de 120 Sim. mil, né? Sim. Então, tem esse pessoal tudo assim... de ter a melhor bicicleta, a melhor... Ostentando, o melhor tênis, tal, não sei o quê, treinando com aquele tênis caro, não sei o quê. Não, eu vejo mais resultado, eu tenho que treinar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Se eu tiver mais um momento, tá bom, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou conseguir, eu quero. Entendeu? Então, eu vejo a vida muito assim. Por isso que eu acho que eu sou abençoada. Com toda certeza. Se eu não me engano, cara, o Zico não teve a oportunidade de levar a tocha aqui no Brasil. Olha aí. E aí ele carregou um pouco desse sentimento de frustração, porque ele não pôde participar, tem todo um contexto, não caberia aqui, e ele não pôde participar de uma Olimpíada, não foi campeão, consequentemente, mas ele imaginava que na Olimpíada do Brasil, no Rio de Janeiro, ele levaria a tocha. Não levou. Mas no Japão, em Tóquio, no Japão, ele foi convidado. Olha aí. Tu já pensou? No seu próprio país, né? Você não... tem... E com uma história gigante. gigante. Eu já recebi um troféu nas mãos do Zico. Um jornalista fazia uma festa aqui, os melhores de tudo. E ele entregou. Ele me entregou. Será que foi a do Sérgio? Deve ter sido a do Sérgio Ponte, né? Ele mesmo. Ele mesmo. Eu fui 2 vezes homenageado. Uma vez foi o Zico, outra vez foi o... Agora eu esqueci o nome dele. Estou vendo o rosto dele, eu esqueci. Foi essas 2 homenagens muito importantes. Assim, legal, né? O Zico, né? Total. Um grande atleta. Olha a moral aí, viu? Muito legal, muito legal. Estamos conversando com Edla Lopes. Ela que é atleta, triatleta, nadadora, proprietária de uma academia, empresária. Mãe de atleta olímpica. Mãe de atleta olímpica, mãe de atriz. Ela que tem uma história gigantesca. Vai sair um livro, se Deus permitir. Alguém vai escrever esse livro. Tem que escrever, rapaz. Acréscimos com Edla Lopes. Ela que é atleta, triatleta, mãe de como é que se fala? Atleta olímpica. Atleta olímpica, tá? E mãe de atriz também. Está batendo papo com a gente, fazendo
essa história, falando dessa história magnífica e memorável, tá? Maestros da Bola, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Do esporte cearense, porque tem gente que não nasceu aqui, mas tem uma história especial que precisamos registrar. E dos cearenses no esporte, porque não obrigatoriamente os cearenses fizeram história aqui. Alguns fizeram fora, mas nasceram na nossa terra. E que fez história aqui, nasceu aqui, é melhor ainda, né? Mais gostoso. Enfim, vem com a gente, tá? Quero deixar um abraço para a turma do Safesc, que sempre nos apoia desde 2017, tá? Safesc, Marco Gaúcho, Fernando Filho, Bechara e toda a rapaziada lá do sindicato. Um abraço também para a rapaziada da Autoescola Gênesis. O princípio da educação no trânsito é uma rede de autoescola genuinamente cearense. São várias. Autoescola Shalom, Autoescola Diamante, Autoescola Gênesis. Espalhada no estado do Ceará, são 11 filiais. Machado Motos tem a melhor opção para você de acessório, equipamentos, serviços e também motos novas e seminovas. Pesquisa aí Machado Motos nas redes sociais. Um abraço, meu amigo Major Machado. Vamos lá, para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, Alisson Oliveira está com a gente mais uma vez, jornalista e músico dos bons. Mais ou menos, o dos bons é pro senhor conta. Tá tocando muito, Alisson? De vez em quando, né? A gente tem que tocar, que é pra... Toca mais Roberto Carlos, botar Paulo pra fora. Roberto Carlos, Também. Paulo Sérgio, Erasmo Carlos. Um rockzinho de vez em Rock quando. também, um rockzinho, Titãs. Também, sempre. A música é bom pra tudo, né? Acredito que a certeza. Edla também treina com música, né? Você também Sim, escuta. sim. E a música é companhia pra tudo na vida da gente, né? E aquele convite para vir, onde é? Tô sempre lhe aguardando. Você prometeu que um dia ia levar a sua esposa lá no show. Então, tô lhe aguardando sempre. Sempre. Show de bola. Vamos lá, cara. Eu quero fazer mais uma pergunta e depois o Alisson pode ficar à vontade. Você falou muito aí, muito. Desde o início do episódio se fala. Meus pais me incentivaram muito. Teve um momento que ele não quis me deixar sair e tal, mas o incentivo dos pais foi fundamental, a família, não sei o que e tal. O que a família representa para a Edla Lopes? Eita! Aquele bem simples, tudo. Tudo na vida, a família é para mim, né? Alegria, como eu sou, meu caráter, a minha personalidade, tudo eu devo a eles, né? A maneira de ver o mundo, né? Certo ou errado, é a maneira que eles me passaram, talvez até da humildade que você falou. Isso, então, eu acho que a família é muito importante para a vida de uma criança, de um adulto, né? É para toda uma vida, né? Minha mãe deixou um legado muito bom e é esse que eu tenho e eu levo para o resto da minha vida. Tem um ídolo? Tem assim? Você se espelhou em alguém quando estava no início da sua trajetória? Não tenho ídolo, mas eu tenho assim, eu tive exemplos. Uhum. Né? Exemplo Mark Spitz, um exemplo de o Mark Enel, Mark não sei o que, esqueci agora, mas eu nunca tive assim na minha cabeça e nem passei para minhas filhas, sabe? Nunca deixei assim ter um ídolo em si. Sim. Tem que ter o conhecimento de quem são os bons, né? Ver os exemplos, mas não assim focar só em um, né? Legal. A vida é muito complexa, né? Tem muitos ídolos que passam na vida, que vai na televisão e tudo. Então, eu nunca deixei só um, não. São vários. Legal. Eu queria aproveitar um pouquinho a experiência que ela tem, né, com a natação, que é o brilho do olho dela, que ela fala, para ela falar um pouquinho para orientar as pessoas, porque a gente tem tanto caso, cada vez mais nas nossas praias, né, de afogamento, de tudo. Quem nada, quem gosta de nadar e frequentar, e tomar um banhozinho de mar também, que todo mundo adora, sabe que na Praia do Futuro é um nado diferente, né, porque ela tem muita corrente de retorno. Quem vai ali para o Espigão, né, para o Náutico, por ali, já é uma piscina chamada, porque são águas mais calmas e tudo. Fala um pouco da tua experiência para essas pessoas que estão utilizando esses locais, que nadam lá, né, para ela ter um pouco mais de sabedoria de onde é que ela está nadando ali. Por exemplo, falar um pouco da Praia do Futuro, para quem vai para lá, ali no Náutico, o que é seguro para essas pessoas, assim? Tá, por ser nadadora, eu não quero ser tão afoita, né?
Quando eu vou ali para a Praia do Futuro, eu entro no mar, lógico que eu entro, eu nado um pouquinho, mas como dizer, não sou afoita de, porque eu sei nadar, eu vou sair Respeita o aqui, mar, eu né? respeito. Exatamente. Né? A gente tem que respeitar o mar e eu também não deixo, né? De entrar, de brincar, de estar por ali, tudo bem. E hoje em dia, quando eu vou fazer os meus treinos no mar, eu gosto de ir com aquelas boinhas, né? Flutuador. Flutuador. Eu prefiro, porque sei lá, se eu Você passo vê, ó, mal. É isso que eu ia falar. Ela tem condições de entrar sem um flutuador, Legal, cara. mas respeita e sabe que uma hora pode precisar. Muito né? legal. Então, Pois isso é a palavra de quem realmente tem sabedoria, né? A gente tem que, né, não deve dar Preparado. facilidade para o azar, né? A gente tem que, né, quando alguém vai nadar no mar, leva um flutuador, sei lá, se a gente não passar mal naquele dia, Uma né? cãibra. Uma cãibra, um negócio, não sei. Hoje em dia eu tenho mais, eu estou um pouco temerosa sobre isso e eu prefiro não entrar mais como antes, porque naquele tempo também nem tinha flutuador, né? Também Não, tinha não. isso, né? Hoje- Improvisava alguma coisa Era ali, né? uma garrafa, né? Exatamente, era. Sim, É. sim. Aí segurava a garrafa, né? É raiz, a mulher é raiz. Né? É verdade. Essa da garrafa é ótima. Mas garrafa já salvou muita gente de afogamento. Você falou Sim. bem, né? Não é Uma não? garrafa pode salvar, exatamente. Pois é, né? e agora como tem o flutuador, não custa nada. Até mesmo botar o celular, né? Botar o celular numa capinha e botar lá dentro, sei lá, um gelzinho, água. Né? No tempo da pandemia, a gente ia nadava 12 mil, a gente ia bater naquele navio que tem ali no Nossa, Marinas, né? meu Saia lá do Deus. Náutico, né? E entrava no mar. Até de lancha demora ali. nadando. A gente ia fazer aquele rodízio, Não é eu qualquer levava um não, chega celular, lá, viu? Que é longe. levava água, levava um gel, porque o desgaste é grande. Uns 12 mil dá um bocado de horazinha Olha. nadando no mar. Meu Deus. Né? Mas era gostoso Tá que louco. só. E tem uma população embaixo ali de onde vocês estão nadando que também você nunca encontrou nada assim, não? Graças a Deus, mas se bate até em alguma coisa, você tomou susto, né? Porque. Mas não pode pensar, né? Não, Eu acho pode que não. tá bem ali no mar e saber que você tá, né? Tá nada. Porque se você for pensar Não, que ali sem embaixo doida. tem um monte Doida, de. Sem doida. Né? Você não entra. Você escuta, né? Tem aquele filmezinho do tubarão. Dum, 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 dum. Então você não pode estar pensando nisso. Você Inclusive tá apareceu na Praia do Futuro agora recente, né? Mais um. Foi, Eu mais vi um. no Instagram, né? Uhum. Não, O pessoal não. Mas é o falando. habitat deles, né? Lógico. E da Edla também, né? Então, acho que é assim. Uma vez me falaram muito isso, que eu também admiro e gosto muito de nadar no mar, né? Assim, nada. Mas eu dou minhas braçadinhas lá. E um professor meu uma vez falou assim, Alisson, não entre no mar pensando nisso. Porque se você entrar no mar pensando nisso, você não vai entrar nunca. E outra coisa, o mar, ele sente a tua energia. Então, se você entrar no mar com medo, o mar vai saber que você está com medo. É interessante isso, né? Essa filosofia. Então, você vai levar mais pancada, né? As ondas vão estar... A arrebentação vai estar maior. Então, entra bem, entra seguro, sabendo que você vai fazer aquilo que o seu limite lhe permite. E eu acho que isso é muito legal, né? Assim, um conselho que ele deu. Esse cara não entra com medo, não entra afobado. Vai seguro do que você vai fazer, que o mar ele vai te respeitar do mesmo jeito. Agora, se você entrar com medo, aí que aquilo tudo vai se tornar mais difícil. Até a sua natação, o corpo vai estar mais tenso, vai ser mais dificultoso, né? Então, entre leve, nade leve, né? Vá gostando do mar, que ele retribui esse carinho e esse amor que você tem pelo mar. Agora, as pessoas, hoje em dia, ao meu ver, confundem muito treinar natação no mar, né, e deixa de ir para a piscina. Porque eu vou te falar, a Ana Marcela nada os 20 quilômetros dela na piscina. Olha aí. A Vitória, né, atleta olímpica, nada a natação dela na piscina. Por que na piscina? Porque na piscina você pode usar a prancha, você pode usar o paraquedas, você usa o palmar, você dá a variedade de ritmo, dá velocidade, dá um longão. Você faz tudo, você corrige. Perfeito. Entendeu? Perfeito. No mar, não. No mar, você pode até usar o braço, como é? O ombro, ter problema por causa... Deslocar por causa das ondas, E sem falar a flutuação, que na piscina é mais difícil. Se você flutua na piscina bem, no mar você tem muito mais facilidade, porque tem o sal. Isso, né? isso. E na piscina Então, o treinamento na piscina é bem diferente de quem quer ser boa na natação, no triatlo, ou como nadador, ou em travessia. Não precisa você estar todo o tempo treinando no mar, né? Verdade. Mas às vezes é difícil, a gente fala, as pessoas às vezes não entendem, aí tá a dificuldade, as diferenças, né? Você tem que ver o que realmente é bom para você, o que é que vai te fazer melhorar. Exatamente. Né? Não vai ser sacrifício em vez de prazer. Justamente, entendeu? Então, às vezes, as pessoas não têm uma visão para ser a melhor, a boa.
porque já tem uns pensamentos que não vai te levar a nada. Cabeça dura, né? É cabeça dura. Edla, tu teve a oportunidade de competir na mesma modalidade, na mesma categoria, com as meninas, não? Com a Vitória, por exemplo? Com a Vitória no início. No início chegou a... Eu cheguei a competir com ela. Aí depois ela pegou o rumo, foi embora, né? No início. Ainda fiquei uma vez em primeiro, ela ficou em segundo, mas foi a única vez. Respeita a tua mãe, né? Que legal. Que legal. Lá no início você falou o seguinte, eu sou praticamente realizada. Por quê? O que é que ainda falta? É a humildade da mulher. Ela já é. Em querer voltar para natação, como eu estou voltando, né? Antes eu ganhava tudo, sul-americano, tudo. E eu queria repetir, entendeu? Fazer as mesmas coisas, ser campeã brasileira, sul-americana. Só que eu vou ter que ir para cima, mas ao mesmo tempo ter calma, porque me afastei muito tempo da natação, né? E é cruel o esporte, ele não quer saber se tu nadou uma vida toda ou se tu parou, ele é cruel. Você começa do zero tudo de novo, né? Para o que eu quero, né? Não, tu nunca parou. Não, nunca parei, mas não para aquilo que eu estou me propondo agora a fazer, específico, né? É diferente. Eu acho diferente. Uhum. Então, já viveu tudo isso, não precisa provar mais nada para ninguém, mas quer se desafiar. Legal, legal. Hoje eu levo muito como desafios, legal, né? Até quando eu comecei também no triatlon, que eu fui fazer um aquatlon, que era correr, nadar e correr, eu fui para o Rio de Janeiro, lá em Niterói, eu nem sabia que eu ia conseguir. Fui a melhor, já fui para Portugal, competi lá na Ilha da Madeira, e lá eu tenho que ficar doido, o pulmão em tempo de papocar, e olhar para a mulher, será que essa velha é da minha idade? Eu pensando, né? Deixa ela chegar, né? Não, mas foi a maneira de dizer assim, deixa ela chegar, porque eu já vinha papocando, né? Sim. Aí eu dei uma diminuída, aí eu disse, eita, eu deixei a velha ganhar. Aí eu dizendo pra minha amiga, ei, tu tava disputando ali o 2º lugar no Mundial. Eu disse, tá bom, fui a 3ª. Nem sabia que fazia isso, né? Que corria, nadava. Nem sabia, pra mim era novidade. Primeira vez que eu tava indo pro Mundial, ainda ser a 3ª do mundo na categoria, tá bom. Tá louco. Né, não? Sensacional. Tem uma música do Traje a Rigor que fala exatamente sobre isso, né? Ele falando da competição e ele disse, rapaz, sendo 3º tá bom demais. Porque o primeiro é uma confusão danada, uma briga e tal. O 2º, o pessoal disse também, às vezes não é muito bom, então o 3º tá bom demais. Inclusive o nome da música é 3º, né? Interessante, bem legal. Um momento marcante na tua trajetória, perguntei já? Um momento extraordinário, memorável, que eu costumo chamar, né? Um momento memorável na tua carreira. Ixi, tem vários, mas é assim, quando eu peguei a seleção para ir para os Jogos Pan-Americanos, foi uma alegria sensacional. Eu tinha 15 anos, ia 16, pensou, muito novinha, 15 para 16. Porque... A festa de 15 anos da mulher. Legal. E, na verdade, quando eu fui fazer meus 15 anos, uma coisa assim de família, né? Minha mãe me deu 3 opções. Era fazer minha festa de 15 anos, eu viajar para a Europa e um carro. Aí eu comecei a eliminar. O carro eu não tinha idade, né? Ela ia ficar dirigindo. Então, não, carro eu não quero. Aí a outra era viajar. Era viajar. Eu disse, não. A minha primeira viagem para o exterior vai ser pela natação. Mas, rapaz, olha só. E aí ela me deu a festa. E depois eu estava indo para os Jogos Pan-Americanos, né? Fui para o México. A viagem eu voltei como atleta, então deixa guardadinha, né? Não é não? Inteligente, viu? Aí marcou para mim, foram os Jogos Pan-Americanos, ser tricampeã da travessia do Rio Negro também, foi legal, foi sensacional, entendeu? Então, aí depois foi para o triatlo, realizada. Ei, Edla, a dona Elba, não esqueço mais, 91 anos, ela definiu, quando a Vitória perguntou, né? Coragem. Foi ela? Em uma palavra ela definiu coragem e tal. E a Edla, como é que define a carreira em uma palavra? Eita caramba! Pergunta boa. Desafios. É muito gostoso você viver se desafiando, né? Desafios, legal. É o que me move, eu acho que são essa palavrinha, desafios. Sensacional. Interessante. Acho que teve um atleta, eu lembrei agora, foi uma pergunta muito legal,
que perguntaram para ele exatamente isso, né? Em uma palavra que ele definia, ele falou exatamente desafios também. E aí ele complementou dizendo, porque quem não tem desafios é um morto-vivo. Interessantíssimo, né, cara? Você toda a vida está se desafiando, é como você falou para ela. O que ela já conquistou, né? E hoje com a mesma... novos desafios, Legal. né? Então isso é que faz a vida, né? Acho Legal. interessante o que esse cara falou isso também. Não lembro quem foi, vou me lembrar. Eu achei interessante isso também. Ou Porque repetir, né? Os desafios. É. Em outra idade. nada é igual, né? É, em outra idade. Antes eu tinha, né? Meus 20 e pouco, outro, hoje em dia, que não parece, mas eu tenho. É diferente, né? Essa parte aí, a idade está aqui, né? É verdade. A idade está aqui. Tem tanto gente nova aí que é uma pessoa parada, acomodada, né? Como tem outros mostrando que não tem idade para o esporte, né? Assim, é você quem se define, né? O esporte ele está aberto para você em qualquer idade. Com né? certeza, Desde né? que você tenha esse espírito. 91, né? Ainda bem que eu tenho um exemplo. Eu sou exemplo para tanta gente. Agora eu encontrei um exemplo, a dona Elba com 91. Pessoal, vamos embora, né? Tem gente com Rapaz, fome já. a resenha é boa, né? É o papo bom é bom. demais. Rapaz, eu ficava aqui mais 2 horas fácil. Tem- passou, não tem, foi? Instante. tem mais outras coisas aí, de histórias dela, mas fica pro livro. Fica né? pro livro, Fica tá pro livro. Eu queria pedir para Edla finalizar deixando uma mensagem para a turma que está começando agora, para a turma que deseja encontrar alguém que possa se espelhar, pessoas que têm dado mau exemplo, né? Então, alguém que você pode se espelhar, pode modelar a vida e a carreira. Edla Lopes. Deixa uma mensagem para esse pessoal. É uma frase que eu gosto muito, é: quando um caminho se faz resistente, faça com resistência o caminho, Que legal. né? Aham. E você é aquilo que pensa. Se eu penso pequeno, eu vou ser uma pessoa pequena. Se eu penso grande, eu vou realizar muito dos sonhos, né? Quando Então, o caminho se faz resistente, faça com resistência o caminho. Porque muitas vezes, né, a pessoa abandona. Não, tá muito difícil. Primeiro obstáculo é Né? verdade. Verdade. Então, faça com resistência. Tá te causando isso? Faça. Né? Em frente, No meu né? É, em frente. Treine escondido, faça mais. Muito O que é que te fortalece? Faz. Né? Isso me fortalece. Então, faz. Né? Excelente. Assina Excelente. Edla Lopes. Ai, que Sensacional, gostei, Me deu viu? uma boa ideia agora? Tá, não. Exatamente. Legal. Muito legal. Meu parceiro, obrigado, hein, cara. Rapaz, eu que agradeço. É uma aula, Sucesso. né? É uma aula, É uma assim, aula. Você sempre traz personagens maravilhosos aqui de histórias, mas a Edla, você assim, acertou em cheio porque ela é um exemplo, cara, aquilo que você falou. Num esporte que praticamente no nosso país, infelizmente, ainda é considerado periférico. Claro que já evoluiu muito, mas muitas pessoas ainda giram em torno, né, do futebol, dessa coisa Sim. toda. E o triatlon está aí dando exemplo, como ela fala, e de que uma cearense, né, cara, que nordestina é possível chegar lá. Escrever a história dela no mundo. Perfeito. Não é no nosso país. Ela escreveu a história dela Perfeito. no mundo, cara. Perfeito. Então, é a prova viva de que qualquer um, seja na área que quiser, no esporte, no jornalismo, na medicina, onde quer que seja, fazer as coisas como ela faz. Sempre se desafiando, sempre achando que ainda não é hora de parar, que ela ainda tem muito a dar de exemplo para as pessoas. E uma história como essa, a gente só pode morrer de bater palma. Né? É verdade. Sensacional. Foi um prazer, mais uma vez, participar dessa aula de Edla Lopes. Edla Lopes, muito obrigado por Obrigada. aceitar o nosso convite, por participar desse episódio tão especial. Muito obrigado, Deus te abençoe e que Deus conceda as bênçãos sobre tua vida aí, que os teus planos, teus sonhos serão realizados com certeza. Muito obrigado. Eu recebo. Amém. Amém. Obrigada. Valeu. Deixa um abraço nas meninas, tá? Tá, E obrigada. Será que a Vitória vem por aqui algum dia, hein, rapaz? A gente tem esse privilégio de conversar com ela aqui, Eu te falo. um episódio. Quando tiver por aqui, pode avisar que a gente marca uma agenda para cá, tá bom? Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal que está com a gente também, que trouxeram os nossos convidados. Né? Eu quero conversar com você que está no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixe seu like e hypa esse vídeo, tá? Quem está na FM Fortaleza, muito obrigado por esse espaço também. Sempre muito especial falar com vocês. Na TV Câmara Fortaleza também, muito obrigado. E no Spotify, tá bombando, viu, cara? Spotify tá show de bola. Eu entrei de brincadeira, mas o negócio deu certo, rapaz. Espalhou lá, temos vários episódios. Maestros da Bola CE no Spotify também. É, cara, legal.
Vai escutando e tal, né? É e o- sempre você pode estar na frente de uma tela. Exato. É o feedback que estão me passando. Que legal por conta disso. Eu tô no carro, tô na academia, tô em qualquer lugar, tô ouvindo ali e tem sido muito legal. Tá bom? Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.